Hoje, a escolha de um vice-presidente no Brasil, bom, não é mais sobre quem vai governar, é sobre quem pode garantir a vitória na eleição. A lógica mudou completamente. A escolha do vice não se baseia mais em afinidade ideológica, mas sim em quem pode trazer mais votos. Num cenário tão polarizado como o nosso, onde os candidatos principais têm uma rejeição altíssima, o vice virou a peça-chave, não para um futuro governo, mas para a própria campanha. Aliás, para mais análises como essa sobre os bastidores do poder, já se inscreve aqui no nosso canal. O vice se tornou na prática uma válvula de escape estratégica, uma maneira de convencer quem ainda está em cima do muro. E aqui está o conceito central de tudo isso, a tal da desculpa do eleitor. A ideia não é convencer ninguém de nada, mas sim dar o motivo para a pessoa se convencer. Pensa bem, se alguém não gosta muito do candidato principal, mas acha o vice uma opção razoável, isso cria uma justificativa na cabeça dela. Ah, eu não vou nele, mas o vice é bom. Se ele fizer besteira, o outro assume. É um cálculo psicológico. E para a gente entender como isso funciona na vida real, é só olhar para a última eleição presidencial. Foi um verdadeiro estudo de caso. A disputa de 2022 foi, um laboratório perfeito. Mostrou na prática o que funciona e o que não funciona na hora de escolher um companheiro de chapa. As duas principais campanhas foram para caminhos totalmente diferentes. E os resultados, também foram. Agora, olha que interessante a diferença de cálculo aqui. De um lado, a campanha do Lula foi buscar o Alckmin, um antigo rival, para sinalizar moderação, para acalmar o mercado. Funcionou como uma desculpa perfeita para o eleitor de centro. Já do outro lado, a campanha do Bolsonaro apostou no Braga Neto. A ideia ali era outra, criar um escudo anti-impeachment. Só que a percepção geral foi que ele era mais do mesmo. Não conseguiu agregar eleitores de fora da bolha. Isso nos leva a um ponto fundamental. Essa lógica do escudo anti-impeachment acabou se mostrando uma aposta arriscada. Porque, do ponto de vista da estratégia eleitoral, a prioridade número 1 é ganhar a eleição. O medo de um problema futuro levou a uma escolha que, segundo as análises, pode ter custado a própria vitória. Pois é, com as lições de 2022 na bagagem, a estratégia que se desenha para 2026 parece ser bem diferente. Parece que a equipe do Flávio Bolsonaro entendeu o recado, viu? Em vez de focar na defesa, o foco agora é em somar, em agregar. Por isso, já estaria rolando uma pesquisa para medir o impacto de 4 nomes bem diferentes, cada um mirando um público bem específico. Vamos dar uma olhada nessas opções. O Zema, por exemplo, traria o eleitorado importantíssimo de Minas e um apelo mais liberal. A Tereza Cristina reforçaria a base do agronegócio, que já é forte. A Simone Marchetto, de São Paulo, teria um diálogo com o eleitorado católico. E por fim, a Clarissa Tércio, que, ela combina 3 fatores estratégicos de uma vez só: mulher, evangélica e do Nordeste. Mas de todas essas variáveis aí, tem uma que parece ser a mais importante, o verdadeiro pulo do gato nos cálculos das campanhas. É matemática pura. As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro e para 2026 a previsão é de um número recorde de eleitoras. Então, conquistar esse voto não é só importante, é considerado absolutamente decisivo para a vitória. E aqui está a grande oportunidade estratégica. Se os 2 prováveis candidatos principais enfrentam uma forte resistência junto a esse público, a campanha que apresentar uma vice que consiga quebrar essa barreira ganha uma vantagem gigantesca. A escolha certa pode literalmente definir o jogo. E essa frase, tirada da fonte, resume perfeitamente a psicologia por trás da estratégia. A ideia é oferecer uma alternativa dentro da própria chapa. Para a eleitora que rejeita os 2 nomes principais, uma vice-mulher pode ser o que faltava para inclinar a balança, servindo como a tal justificativa necessária na hora de votar. É por isso que, dentro do PL, a preferência da maioria seria por uma mulher na vice. Primeiro, ataca diretamente a maior fraqueza demográfica da chapa. Segundo, cria um contraste visual e de narrativa com a chapa Lula-Alckmin. E terceiro, no caso específico da Clarissa Tércio, ainda soma os bônus de ser evangélica e do Nordeste, 2 frentes estratégicas muito importantes. Certo. Então, o que tudo isso nos diz sobre o jeito de fazer política eleitoral hoje em dia? É importante a gente lembrar que essa abordagem não é exatamente nova. O próprio Lula é um mestre nesse jogo. Lá em 2002, ele escolheu o empresário José Alencar para tranquilizar o mercado. Em 2022, trouxe o Alckmin para passar uma imagem de moderação. E a manutenção dele para 2026 segue a mesma lógica, manter a imagem de uma frente ampla. É um cálculo político consistente ao longo dos anos. Então, o ponto central de toda essa análise é este: a função do vice mudou. É menos sobre ser o sucessor natural e muito mais sobre ser uma ferramenta eleitoral. A missão é somar,
ampliar a base e, principalmente, dar àquele eleitor do centro, ao indeciso, a pessoa que rejeita o candidato principal, um bom motivo para apertar o confirma na urna. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. À medida que as eleições ficam mais e mais polarizadas, decididas numa margem de votos cada vez menor, será que a escolha do vice vai se tornar um exercício puramente matemático? Um jogo onde a afinidade e a ideologia cedem completamente o lugar ao cálculo estratégico? Fica aí a reflexão.